Eu quero compartilhar com você a história de um casal. Eles estavam vivendo conflitos e brigas e a esposa veio a cometer infidelidade conjugal. E por conta disso ela fugiu e foi ficar com o pai dela, no caso seu pai, durante um período de 4 meses, aproximadamente 4 meses. E depois desse período, o marido dela foi até a casa do seu sogro, o pai da sua mulher, para tentar reconquistá-la. E ele ficou ali, ela convidou ele para ficar ali, ele ficou ali uma média de 3 dias, e no 4º dia, quando ele se levanta para ir embora, o pai da moça insiste com ele para que ele fique mais um tempo ali, e ele fica. No outro dia também, ele se levanta para ir novamente, o pai insiste para que ele fique mais um dia, resultou que no total ele ficou ali naquela casa em média 5 dias. E após esse período, ele pega então a sua mulher e vai embora. E quando ele está indo em destino à sua cidade, ele para em um determinado lugar, porque estava longe, ainda muito longe de chegar à sua casa e à sua cidade. Ele para em um determinado lugar e ele não encontra um lugar onde ele pudesse se hospedar. Não havia ali uma pousada, não havia ali um hotel, não havia nada assim onde ele pudesse se hospedar. Então ele fica com a mulher dele e com um funcionário no meio da praça. E aí vem passando um senhorzinho da roça e pergunta a ele: você está indo para onde? De onde você veio? Então ele explica toda a situação e diz que não encontrou um lugar para ficar. E aquele senhorzinho então convida ele para ir para sua casa, para ficar hospedado na sua casa, que ele poderia servi-los e poderia ajudá-los. Então ele concorda e vai para a casa então daquele senhorzinho com a sua mulher e com o seu empregado e fica ali. E eles se alimentam e estão conversando, e altas horas da noite então vem uma turma de homens e bate na porta daquela casa e chama aquele senhorzinho e diz para ele assim: olha, coloca o homem que você colocou em sua casa para fora, porque nós queremos abusar dele, nós queremos violentá-lo sexualmente. E aquele senhorzinho implora e diz: não faça uma coisa tão mal com o meu hóspede, não faça uma coisa absurda como essa. Eu tenho uma filha aqui virgem e também a mulher dele, nós colocaremos elas duas para fora e vocês possam fazer dela o que vocês bem entenderem, mas não abusem deste homem. E eles insistem veementemente para que aquele homem fosse colocado para fora, porque eles queriam abusar dele. E então aquele homem pega a sua mulher então e coloca para fora, força ela a sair. E aqueles homens maus, aqueles homens imorais, abusaram daquela mulher a noite toda. Já no amanhecer, quase no amanhecer do dia, eles a liberam e ela vem caminhando, e então ela se deita na soleira da porta e ela fica ali caída. Quando o dia amanhece, o homem se levanta então para ir embora, e quando ele olha para a soleira da porta, encontra a sua mulher caída ali no chão, totalmente desfalecida. E ele começa a sacudir aquela mulher, levantando ela, dizendo: levanta, acorda, vamos seguir viagem. Mas ela não responde. Por quê? Porque ela está completamente morta. Essa história que eu contei para você é baseada na história que está registrada na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 19. O que a gente pode aprender com essa lição? O que a gente pode aprender com essa história? Primeiro, que aquele casal tinha conflitos e que aquela mulher ela cometeu uma infidelidade conjugal. E geralmente alguém, quando busca uma aventura extraconjugal, é porque julga que as suas necessidades não estão sendo supridas devidamente no casamento. Ou é um sentimento real, ou é apenas um sentimento ilusório, mas a pessoa tem esse sentimento de que as suas necessidades não estão sendo supridas no casamento. Geralmente, de modo geral, é por isso que alguém tende a buscar uma aventura fora do casamento. E nessa história que a gente conta, parece que isso realmente era verdade. A gente vai ver mais à frente que possivelmente a necessidade dessa mulher ela não era bem suprida no casamento. A necessidade da mulher é de afeto, é de amor. E o que a gente percebe nessa história é que aquele homem não amava a sua esposa como ela deveria ser amada. A segunda lição que a gente pega nesse texto, que a gente aprende nesse texto, é que no meio daquele conflito, no meio daquelas brigas, aquela mulher vai para a casa dos seus pais, vai para a casa do seu pai e fica ali 4 meses. Infelizmente isso acontece às vezes com muitos casais que em meio às brigas, em meio a conflitos, eles tendem a voltar à casa dos pais, né? Às vezes a moça ela vai voltar para a casa do papai e da mamãe,
onde ela vai se sentir acolhida e amparada, ou às vezes o rapaz, ele no meio do conflito, da briga, quer voltar para a casa de papai e mamãe, onde ele de alguma forma se sente amparado. Porém, precisa entender que há necessidade de cortar o cordão umbilical com papai e mamãe. Isso não significa que você vai desonrá-los ou desrespeitá-los, mas significa que você, depois que casa, precisa aprender a criar maturidade, a ter maturidade para que vocês cresçam como casal, para que vocês se desenvolvam como casal. E se houver conflitos, que vocês busquem sabedoria de Deus para resolver juntos, sem interferência dos pais, porque a interferência dos pais nem sempre é algo bom, às vezes pode ser muito prejudicial. Um conselho sábio, tudo bem, mas às vezes está sempre recorrendo ao pai ou à mãe para tentar resolver uma situação de vocês. Isso pode colocar o seu pai e a sua mãe contra o seu cônjuge ou vice-versa. Então, vocês precisam aprender a resolver os conflitos juntos, né? E no final a gente vai perceber uma outra coisa interessante, que esse rapaz, que esse marido realmente, ele não estava amando a sua esposa como deveria amar. Porque a Bíblia nos ensina em Efésios 5:25, que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. De que forma foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Cristo amou a igreja ao ponto de se doar por ela. Cristo amou a igreja ao ponto de se sacrificar por ela. E não foi isso que o homem dessa história de Juízes 19 fez. Pelo contrário, quando ele estava em perigo de ser violentado sexualmente por aqueles homens imorais, em vez de proteger a sua esposa, em vez de proteger, né, a sua família, a sua casa, ele fez exatamente o contrário. Ele expôs a esposa ao perigo, né? Para livrar-se, ele pegou a esposa e ofereceu aqueles homens maus, né? Como se ele dissesse, antes ela do que eu. Então ele não demonstrou amor verdadeiro para com a sua esposa, ele não foi cuidadoso para com a sua esposa, ele não amou a sua esposa como deveria amá-la, né? A Bíblia diz que o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, né? Porque ninguém jamais odeia a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo também faz com a igreja. Então nessa história a gente percebe que houve infidelidade conjugal, possivelmente porque esta mulher julgou que as suas necessidades não estavam sendo supridas. A gente vai ver, né, no decorrer dessa história que isso realmente era verdade. Houve uma busca, né, de apoio dos pais no meio dos conflitos, e isso também não é legal, porque é necessário que o casal eles aprendam a buscar maturidade e sabedoria para resolver os seus próprios conflitos. E a gente vai ver lá na frente que aquele marido realmente não estava amando a sua esposa devidamente. E a gente, só para lembrar, as duas necessidades principais no casamento: o marido tem necessidade número 1 de ser respeitado, e a mulher tem necessidade número 1 de ser amada no casamento. Essas necessidades sendo supridas, o casamento tem uma oportunidade maravilhosa de ser um sucesso. Então essa história nos mostra como um conflito conjugal pode levar a situações mais sérias, né, mais graves, como no caso dessa história de infidelidade conjugal e até mesmo de morte. Então que você possa estar cuidando do seu casamento, cuidando do seu amor, cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido, e sempre oferecendo para eles o melhor, sempre procurando agradá-lo da melhor maneira possível. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, do verso 32 ao verso 34, que ela nos ensina, nos mostra que a meta do marido ou o objetivo do esposo deve ser de satisfazer a sua esposa, de agradar a sua esposa. E a meta do marido, a meta da esposa deve ser de satisfazer ou de agradar o seu marido. Tá ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família. E se você gostaria de se aprofundar mais e conhecer de forma mais profunda os fundamentos para um casamento abençoado, para um casamento feliz, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link. Clique nesse link e você vai ter acesso a um conteúdo de primeira qualidade, um treinamento para casais que vai com certeza abençoar o teu casamento. Deus te abençoe, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua família e cuide do seu amor. Um casamento feliz. Shalom, shalom, graça e paz.